Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, mais uma vez, acompanhado da nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá? Eu estou, feliz, porém exausto, Stephanie. Eu estou só o pó da rabiola, eu sou o fio da capa do Batman. Tá difícil pra mim hoje, cara. Que situação, hein, Orlando? Pois é, mas assim, foi por uma boa causa, né, Stephanie? Para os ouvintes que não sabem, hoje, né, eu fui lá na Fiocruz falar no... Eles têm um programa, né, de uma pós-graduação, né, uma especialização em divulgação científica, e fui lá para falar como antropólogo, né, pelo meu trabalho que eu exerço no Twitter, mas também sobre o Benzina. Eu fui apresentado como produtor, criador do Benzina. Olha só, cara, que onda que foi tirada, né, cara? Falar oficialmente sobre Benzina na academia, cara. Cara, tá chique você, hein? Estamos, Stephanie, estamos. Porque o Benzina foi citado na revista Época, né? Como no nosso programa sobre 200 dias de Bolsonaro foi citado, na verdade ele foi quase transcrito, o argumento que eu usei no programa foi transcrito na coluna, né? Sobre digamos, o conluio religioso político que se formou ao redor do Bolsonaro. Você tá pautando a grande imprensa, Orlando Calheiros. Você tá muito chique. É aquilo, né, cara? Quem nasceu pra jacaré não vira lagartixa. Maravilhoso. Mas não estamos aqui para comemorar, para jogar na cara, para dar um tapa na cara do proletariado cristão, né? Tipo, estamos aqui para falar dos... Como é que chama mesmo, Stephanie? Do que, Orlando? Como é que é aquela palavra que fala das notícias bizarras? Como é que fala? Je ne vais pas parler français avec toi ici. Olha só, français. Olha... Você sabe que no próximo episódio eu vou treinar e vou xingar você em francês se você continuar com essa palhaçada, né? Enfim, nós vamos falar das notícias bizarras pra destrinchar o contemporâneo, Orlando Calheiros. Você está transformando o seu ódio por mim em algo produtivo. Você está usando a sua ojeriza e transformando ela para aprender um novo idioma, que é um motivo tão bom quanto qualquer outro. Mas eu não odeio você, não. Eu só tenho uma certa preguiça de você de vez em quando. Olha só. Mas então, antes de ir para destrinchar o contemporâneo, para caracterizá-lo, vamos para os recadinhos da paróquia. Quem tá pensando em apoiar esse podcast talvez se sinta encorajada essa semana, especialmente porque nós vamos ter o sorteio de A Curva do Sonho, da Úrsula K. Le Guin, para os nossos apoiadores. O nosso último sorteio foi de ideias para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak. De nossos presentinhos para os nossos apoiadores estão uma beleza. Então, se você tá se sentindo generoso, se você tem aquela graninha sobrando no orçamento, vai lá no padrim.com.br/benzina, escolhe uma faixa que não vai ficar pesada para você, entra pro nosso mocó e vem trocar uma ideia com a gente lá no grupo do Telegram. Hoje eu vou dar continuidade ao meu desafio poético com Orlando Calheiros e vou ler aqui uma tradução que eu fiz de um poema de uma poeta americana contemporânea chamada Dorothea Lessig, que pode parecer meio estranho agora, assim, mas que em algum momento vai fazer muito sentido com o nosso episódio. Ele se chama Zumbis. Algumas pessoas são zumbis. Algumas pessoas vivem com zumbis. Eu moro com um zumbi. Zumbis têm sentimentos letárgicos. Eles são tão frustrantes. Eu me transformo num demônio quando me deparo. O pesadelo de olhos azuis. Curvo meu sorriso no dele. Que nível d'água faz os sem olhos verem que sim, somos jogadas fora feito lixo quando morremos. Que sim, não existe ascensão. E me jogo na frente de um trem, e de novo diante de um ônibus, e então na frente de um avião, um barco, uma coisa sem fim. O sol incinera um cadáver que é preto e cinza, e me alimento do que sou, e me transformo numa canção quando vejo aquele zumbi, e me torno feroz quando encontro aquele zumbi, porque o zumbi é muito como eu, mas é as minhas partes feias também. Nisso, ele não tem o menor estilo.
nenhum chapéu verde para usar na ópera. E ele guarda pequenos torrões de pó marrom nos bolsos. Quando nos meus, eu levo as flores que colhi nos bolsos do zumbi para te dar. Stephanie, a nossa primeira notícia é na verdade não é só uma notícia, é um apanhado da disputa falocêntrica que é a política, né? E assim, a notícia que a gente vai falar, porque a gente começou com uma, mas todo dia tem um exercício falocêntrico, né, dos nossos políticos, então fica até difícil a gente parar em um, né? Porque senão fica velho, né? Você sabe que no jornalismo a gente faz a matéria e depois a gente faz a sequência, né? O desdobramento do que acontece, do factual, a gente chama de switch. A gente já tá fazendo o switch da bizarrice aqui, né? A gente pega a matéria principal e os desdobramentos do chorume do dia seguinte, né? O que aconteceu depois, a mentira que vem depois, e aí vai. Exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, as pessoas têm notado, é que esse programa tem comentado muito sobre a política nacional, né? O que não era padrão. Contudo, é porque a política nacional se transforma numa fábrica de bizarrices. Assim, a gente não tem como ignorar. Bom, é aquilo, né? A gente não pode chegar num grau de negação tão grande de negar a nossa própria bizarrice doméstica. A notícia é a seguinte: Bolsonaro zomba da esposa de Macron e é acusado de sexismo. Eu não entendo o acusado de sexismo, porque ele foi sexista, assim, não tem uma acusação. Assim, isso não se trata de um tribunal que ele está sendo acusado, que ele tem direito de resposta. É que nem aquela, tipo, Neymar é acusado de expor fotos de modelo. Ele expôs a foto da modelo, assim, tá ali, ele expôs, tem o vídeo dele fazendo isso, não tem como negar. Isso aí é um problema de redação de matéria, que é, em vez de eles dizerem o que aconteceu no factual, eles colocam na boca de alguém. A gente chama isso de jornalismo declarativo. Em vez de você dizer o que o sujeito fez realmente, né? Tipo, qual é a notícia? A notícia é Bolsonaro usou a esposa de Macron, né? Assim, sim. É isso. Isso não devia nem ser notícia, infelizmente é. Mas aí o que acontece? O jornal, para se isentar ainda mais, é tipo a isenção da isenção, assim. Para não se comprometer, diz que ele é acusado. E é engraçado que, assim, é acusado por quem? Porque se você pensar no verbo acusar, você é acusado de alguma coisa por alguém. Se esvazia alguma coisa na linguagem aí, né? Dando um show de análise semiótica. A notícia tá assim: presidente do Brasil, para quem não viu essa loucura, o presidente do Brasil respondeu a um comentário de um seguidor que comparava a beleza de Michele Bolsonaro à de Brigitte Macron, de 66 anos. Eu também não entendi a necessidade de colocar a idade da Brigitte Macron. A notícia tá assim, na verdade é uma foto, né, que o seguidor postou. Entende agora porque Macron persegue Bolsonaro? Aí tá o Macron, a Brigitte, e na foto de baixo tá o Bolsonaro e a esposa. E aí o Bolsonaro responde: Rodrigo Andreassa, não humilha, cara. KKKKK. Assim, existe aquela grande suspeita de que as redes sociais do Bolsonaro são comandadas pelo seu filho, Carlos Bolsonaro. Se isso for verdade, isso torna ainda mais bizarro o evento. Porque o cara está elogiando a madrasta, né? Tipo, o cara está, assim, exaltando a madrasta. É de pianização aí tá forte, hein, Era isso queridos? que eu ia falar. A gente em algum momento vai chegar numa conversa no certo nível freudiano aqui nesse episódio, só pra gente bater nessas ideias aí, enfim, e outras ideias freudianas também. Mas, cara, assim, são muitos erros de jornalismo e de lógica. E aí, mas o que eu acho mais louco é assim, o cara tem o mais alto cargo representativo da República. E ele vai fazer um comentário nível sexta série, assim, num perfil de um cara, sei lá quem, entendeu? Tipo, não humilha. E gerando uma crise diplomática mundial. Não, e assim, no meio, isso tudo pra desviar a atenção de que a Amazônia tá queimando, né? Porque tudo isso foi porque o Macron fez uma crítica totalmente pertinente à maneira como a crise ambiental tá sendo conduzida. Ele não é nem um pouco bonzinho nessa, né?
É um francês cheio de interesses, é um colonizador europeu, mas... Só um adendo. Para as pessoas que defendem a França, perguntem para os argelinos. Conversem com os argelinos para saber o que a França fez. Vai lá. Pois é. E aí, assim, de repente tudo isso se resume a uma disputa de quem tem a mulher mais bonita. Eu, como mulher, já fico furiosa com isso, porque, assim, gente, o que tem que se debater aí... E outra coisa, além de colocar essa questão das mulheres como um atributo do homem que serve de comparação, o que já é uma coisa medonha e ridícula, né? A mulher como um acessório que tá ali, enfim, para agregar ou não beleza pro sujeito, ou respeitabilidade porque ela é bonita ou não, a mulher como objeto de desejo, né? Cara, isso é totalmente irrelevante para a situação política e para a crise ambiental do planeta. Sabe? Esse é um ponto. Mas tem um ponto aí, né, que é o... Inclusive tem uma reversão que eu achei interessante, que foi o que a Brigitte vê antes de dormir, o que a Michelle vê antes de dormir. Aí botaram, não, humilha não, cara. Tipo, essa foi muito boa. Porque assim, sejamos sinceros, o Macron é gatinho, hein? O Macron dá pra ir, hein? Olha, eu não ia não, porque não tenho talento pra homem de direita. Nunca tive. Não tenho disposição. No entanto, contudo, porém, entendeu? Nessa classe de homem branco que gosta de mandar, Orlando Calheiros estão fora. Não me apetece. Sei lá, Stephanie. Se eu e o Macron na night aí, de repente, se ele chegar, de repente no meu ouvido ele leva. Se ele chegar com jeitinho, vamos ver. Chegar com eu francês, vou dizer que dessa assim, água não beberei. Com francês malemolente. Dessa água não beberei. Assim, Ei, rapaz, dessa água não beberei. Mas o ponto é o seguinte. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um aprendizado na minha vida que eu nunca digo que dessa água não bebereis, porque é aí que eu acabo bebendo, entendeu? Eu sou isso, esbanja, cai na prateleira. Que tem telhado de vidro e não taca pedra no telhado dos outros, entendeu? É exatamente isso. Eu sou uma pessoa que se eu falar com muita convicção, quando eu vejo, eu tô pagando a minha língua. Mas, não tem nem telhado aqui, é só o céu estrelado. Mas o ponto é o seguinte, o ponto dessa história que eu queria chegar é que eu vi muita gente falando sobre, nossa, olha o que a política virou, olha a democracia em que em pé está. Eu fico perguntando, quando é que foi diferente? Porque assim, ainda que você tivesse um verniz, né, de certa razoabilidade, olha... A fratura biopolítica que marca a emergência do Estado, a emergência da democracia sempre foi isso. A democracia, vamos ser sinceros, cartas na mesa, a democracia é meio que como o Roberto Carlos, saca? Tipo, foi bom lá no comecinho, lá na Grécia, mas tá ruim e tá ruim há muito tempo. E todo ano a gente finge, com o patrocínio da Rede Globo de televisão, de que tá se renovando, entendeu? Mas não está. A democracia é isso. De 4 em 4 anos tem a festa da democracia, né? Aquelas coisas todas. Mas a democracia, no fim, sempre foi essa disputa falocêntrica. Não é por uma coincidência. E assim, eu deixo aqui claro, como antropólogo, eu sempre manifestei as minhas restrições com o uso indiscriminado do conceito de patriarcado, para falar, por exemplo, de populações indígenas, de outras situações históricas. Assim, eu acho que ele é muito válido para elucidar vários processos de dominação que ocorreram entre os euro-americanos. Isso é um ponto discutível. A questão é o uso universal dele e ele ser recalcado na natureza. Mas um ponto fundamental é de que essa fratura biopolítica que marca a emergência de soberanias, né, de realezas, quando a gente vai olhar, essa é uma formação quase que majoritariamente masculina. Assim, as realezas emergem como homens. São homens, né? Enfim, e a democracia, que na verdade é uma transformação, não é à toa que a gente fala de soberania popular para iludir as pessoas, né? Que é uma transformação da soberania, da noção de soberania. Assim, não é à toa que originalmente, isso permanece, ainda que ocupado por mulheres, um jogo de homens, né? Assim... Então, Orlando, e tem uma historiadora que faz traça um panorama bem pertinente disso, que é a Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, que ela mostra justamente como o poder foi constituído por uma aliança entre o capitalismo, a nobreza e a igreja, né? Então, assim, a transformação que a gente tem do feudalismo
para o Estado, como ele se constrói em cima do abuso do corpo das mulheres, da Inquisição como um instrumento para caçar os poucos direitos que as mulheres tinham de autonomia econômica e domínio do próprio corpo. Então, assim, é um livro muito bacana para quem quer entender o que a gente fala hoje de patriarcado, porque ela está explicando muito bem que o patriarcado, ele é essa aliança, na verdade, entre a igreja, o poder médico, o que a gente entende como poder instituído como governo. Sim. Assim, e aí por isso que eu falo, por isso que eu acho que é interessante ter isso em mente, para que essa ideia de que a democracia já foi um esforço racional, né? Por exemplo, quando as pessoas tendem a pensar, por exemplo, na emergência da democracia nos Estados Unidos, ou da Revolução Francesa, e sei lá o que, todo aquele blá 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 do cacete, entendeu? Aquela coisa iluminista, teleológica, cara, sempre foi um jogo falocêntrico. Sempre foi uma disputa de quem tem um pau maior. Vamos ser sinceros. E assim, não é à toa que isso, muitas vezes, quando a gente vai ver assim, por detrás desse verniz, né, sempre foi uma história de bens, de posse, de dominação, né, de homens dominando pessoas, né, transformando, convertendo pessoas em objetos, dominando corpos femininos, dominando os não brancos, né. A democracia política sempre foi isso. Né? Aí agora que as pessoas falam, nossa, o que é democracia, o que a política virou... Não, ela sempre foi isso. O Bolsonaro, Trump, aquele cara lá agora, esqueci o nome dele lá, que entrou na Inglaterra, esses sujeitos, a única coisa é que eles não se dão o trabalho de constituir um verniz, porque nem precisa mais, saca? É o que sempre foi. É o que sempre foi. Assim, vamos lembrar, as pessoas esquecem, por exemplo, Itamar Franco, Nossa, uma mulher sem calcinha. Sim, Lilian Ramos sem calcinha no Sambódromo. Isso foi uma coisa icônica para quem estava lá ciente do que acontecia nos anos 90. Cara, e não só isso, assim, o próprio jornalismo alimenta esse tipo de coisa, né? Quantas matérias a gente acha sobre primeiras damas bonitas? O que era a maneira como as pessoas se referiam a Marcela Temer, sabe? Sim. O bug que dava nas pessoas do fato de a Dilma não ter uma primeira dama. Pois é. E ela tinha uma primeira dama. E aí que ponto? Essa imagem era tão centrada que ela tinha uma primeira dama sem ter uma primeira dama, né? De que ela era lésbica, né? Que as pessoas chegavam a fazer pra ela, né? E tem uma entrevista clássica. É porque, assim, a concepção de que é um cargo masculino e de que mulheres que ocupam esses cargos são masculinizadas é tão enraizada na imaginação das pessoas que ela não consegue imaginar que não pode ser só isso, mas, né? Mas é uma questão da associação do poder ao masculino, né? Assim, as pessoas não conseguem conceber que existe uma forma de poder que não passe pelo que a gente reconhece como masculino. Assim, então, uma mulher que assume uma posição de poder, ela necessariamente, ou ela é masculinizada, ou ela vai ser julgada, vai ser considerada fraca, não vai ser infantilizada, ou ridicularizada, que é o mais comum, né? Isso é uma questão até bastante interessante, né? Mas talvez a gente levaria para outros lados, por exemplo, porque tem umas discussões bastante estranhas sobre empoderamento feminino e Margaret Thatcher. Orlando, se é para fazer de empoderamento, a gente vai ter que fazer um episódio só para bater no empoderamento. Porque eu tenho muitas coisas a dizer sobre empoderamento. Isso vai desvirtuar a nossa análise de notícias hoje. Mas eu só queria porque eu acho que essa ideia de que... Porque o Estado, para mim que sou anarquista, o Estado ele é o ambiente onde todas as formas de poder elas se tornam concêntricas, né? Tipo, o Estado ele é, digamos, o centro de onde vários poderes emanam, né? Do poder do homem, sabe? Do poder do branco, sabe? O poder do heterossexual. Eles estão tudo concentrados, tanto que a imagem, o rosto que funda o Estado é o rosto do homem branco heterossexual. Não é à toa que, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade de imaginar outras formas de ocupar o Estado. Eu, como anarquista, sinceramente, duvido. Eu acho que você pode ter formas mais ou menos, assim, algumas concessões que são feitas lá dentro, mas ainda assim a estrutura como um todo, né, ela permanece.
A estrutura como um todo, ela é concêntrica, branca, masculina, falocêntrica, enfim. E assim, você pode ter mulheres que têm uma agenda de poder, né? E que querem esse poder do Estado, querem ocupar esse lugar. Não é necessariamente porque uma mulher vai lá jogar o jogo político dentro da democracia que ela necessariamente seja uma resistência ou que ela seja crítica. Às vezes o que ela quer é se aliar com o patriarcado para resolver o problema individual. Né? Uhum. Porque a galera fica numas que acha que feminismo é só escolha individual, do tipo, me depilo, não me depilo, entendeu? Quando na verdade o feminismo está muito mais ligado à quantidade de mulheres que, sei lá, estão sofrendo violência doméstica, né? Mas assim, é isso que eu tô falando pra você, é uma pistolagem que precisa de mais cuidado e atenção. Vamos dar a devida atenção num certo momento. Vai chegar essa hora. Eu acho maravilhosa chamada Love is Dead. Mulher de 21 anos se casa com um boneco zumbi num casamento bizarro em que ela diz: meu mundo agora está completo. Depois de ter o boneco desde que ela tinha 13 anos, Cadillac finalmente ata seu laço em setembro do ano passado. Felicity Cadillac, 21 anos, de Massachusetts, casou com seu boneco inanimado em setembro do último ano, dizendo que teve uma relação normal e íntima com o brinquedo. Eu acho que tá bom, né? Preciso explicar mais do que isso. Ou eu deixo pela imaginação das pessoas o que é uma relação normal e íntima com um boneco zumbi. Assim, a gente tá excluindo a possibilidade desse boneco ser habitado por um espírito maligno ou não? Olha, eu acho que a gente sempre pode cogitar essa possibilidade. Tipo uma Annabelle da vida, assim, sabe? Tipo, fantasias eróticas do meu boneco zumbi, uma coisa Olha, assim. eu sou uma mulher medrosa, eu vejo filmes de terror e eu tenho pesadelos, então assim, você pode soltar todas as suas referências aí. A última coisa que eu vi foi A Noiva do Chuck. Mas vai nesse nível mesmo, né? Vai nesse nível mesmo. Eu acho que a gente não... Vamos fazer um podcast um pouco mais ateu nesse momento? Eu sei que eu sou macumbeiro, você também tá aí nessa linha, mas vamos ser um pouco mais ateu? Vamos. E vamos pressupor que esse boneco não é possuído todas as noites por um espírito maligno de um cavaleiro do século XVI e ele tem tórridas noites de amor com essa mulher. Não vamos partir desse pressuposto, que é uma desconfiança com a qual eu ainda tô investigando, tô trabalhando nessa linha aí. Mas o ponto, pra mim, assim, é o seguinte: como funciona essa projeção, né, no qual a relação é constituída, uma relação amorosa sexual é constituída com um boneco? Né, assim, o que se espera, que tipo de projeção você espera de uma relação amorosa sexual que ela possa ser consumida com um boneco? Cara, assim, e eu ainda fico pensando, nesse ponto eu tô sendo totalmente fútil, mas assim, cara, é um boneco zumbi, assim, é uma coisa que tá duplamente morta, é isso? É. Entendeu? Porque assim, é uma coisa que consegue ser inanimada 2 vezes. Isso é muito assustador, Mas assim, vamos lá. A primeira coisa ela conta que ela tem esse boneco desde os 13 anos. E aí ela decidiu se casar com ele aos 21. Ela tem uma coleção de bonecos, na verdade. Que estavam presentes, que foram padrinhos e madrinhas do casamento. Tem o vídeo no The Sun. E aí, assim, ela diz que eles tinham um relacionamento desde que ela tinha 16 anos. E que ela agora resolveu oficializar a união. Stephanie, isso é coisa do demônio. Isso é o mochila de criança. É o sinteco gelado. É o caramunhão. É o sete pele. Só pode ser ele. Não tem outra possibilidade. Esse casamento não vai ser... Desculpa, Stephanie, mas esse casamento ele não vai ser separado por um juiz de paz ou coisa do tipo. Só um exorcista. Um padre novo e um padre velho. Se você pegou essa referência, você tem mais de 30 anos. Essa eu peguei, mas é porque é um clássico. Perdi o sono também por causa disso. Mas olha só, vamos lá. Primeira coisa que eu fico pensando é o seguinte. Que ideia as pessoas têm de um relacionamento pra achar que é possível se relacionar com um boneco? Porque fica claro, assim, que é total uma idealização do que é uma relação, né? Porque que diálogo ela tem?
né? E outra coisa, eu fico pensando também, assim, o grau de carência da pessoa para direcionar o que ela acha que é um afeto para um objeto. Assim, há uma edipianização, vamos voltar para a edipianização generalizada. De fato, assim, a nossa sociedade parece ser incapaz de se relacionar com qualquer outro ser, com qualquer ser diferente, sem edipianizá-lo. E eu digo isso sendo um pai de pet, né? Então, assim, nada mais edipianizador de animais do que um pai de pet. É grotesco. Cara, eu acho horrível quando alguém, assim, se refere... Assim, eu entendo as pessoas que amam seus pets. Eu amo a Ellie muito, assim. Tipo, eu sou uma pessoa melhor porque eu adotei a Ellie. Tenho total noção disso na minha vida. Agora, quando as pessoas viram pra mim e falam assim... Ah, vai lá com a sua mãe. Nossa, bicho. Ai, não, isso me irrita, cara. Então, assim, eu acho que você... Assim, eu respeito que você se autodenomine pai de pet. Mas eu nunca vou dizer que você... Não, eu faço isso de forma irônica, mas assim, na verdade eu tenho uma relação abusiva porque eu sou cativo da cachorra. Mas assim, inclusive nesse momento gravo com ela no meu colo, dominando-a aqui, porque pra que ela não fique latindo. Mas o ponto é o seguinte, a gente não sabe se relacionar com as coisas do mundo sem edipianizá-las. Eu lembro de, por exemplo, isso acontece inclusive com objetos. Por exemplo, era comum que usuários de Mac chamasse seus computadores de filho e filha, sabe? Tipo, e eu digo isso porque durante muito tempo eu usei Mac, então quando eu convivia naquelas lojas da Mac, com as pessoas, porque meu filho, porque minha filha, eu falei, gente, vocês estão falando do computador de vocês? É sério mesmo isso? Tipo, então assim, essa relação de etipenização dos objetos, ela tá em curso, né? E é muito interessante porque é uma máquina dupla, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas estão convertendo objetos e animais em pessoas, e assim, eu não tô aqui... Também deixa claro, eu não estou aqui dizendo que animais, né, ou seja, não humanos, são autômatos ou coisas do tipo. Não estou entrando nesse ponto. A minha questão é de que eles são animais. Animais são animais, né? Tipo... E que existe uma troca de afeto que você tem com o animal e existe uma troca de afeto que você tem com o ser humano. Isso. Né? E que os animais, assim, a mente deles é diferente, a forma como eles pensam é diferente. É justamente entendê-los na sua diferença é necessário. O que acontece, então, enfim, a gente tem essa máquina de familiarização do diferente, né? A nossa sociedade, nosso pensamento só é capaz de compreender o diferente familiarizando, objetos vão se tornando um pouco de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma máquina de dominação que vai transformando pessoas em objetos. A gente viu isso na notícia anterior do Bolsonaro. Né? Assim, a forma como o Bolsonaro lida com a sua esposa, na forma como, por exemplo, as pessoas lidam na esposa do Bolsonaro, e com o Temer, por exemplo, também faziam isso, né? Tipo, a maneira como esses políticos ostentam suas esposas como se fossem objetos. E não só eles, a gente sabe que isso é muito, muito, muito comum. Esses empresários, eles ostentam mulheres, carros, vinhos, né? Tipo assim, são só objetos para isso. Tudo é objeto. Né? A posição de poder é tudo isso acaba agregando status para eles, né? Vira um acessório do poder, na verdade. Sim, exatamente. Então é interessante, né, como é que você tem dois movimentos. Aqueles que estão, digamos, no centro do poder, né, eles vão transformando todo o resto em objeto, e aqueles que de alguma forma são, digamos, expurgados desse centro, vão convertendo os seres em humanos, né? Os outros em humanos. É uma máquina, assim, ao mesmo tempo de familiarização, corte de fluxo, né? Ela é uma máquina de familiarização e de estranhamento, né? Eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa comentar, que é o seguinte, a gente vai botar o link da notícia lá nas redes sociais, e aí vai dar pra ver que essa moça, ela não é uma moça padrão de beleza, né? Ela é uma moça gorda, com uma cabeça raspada, enfim, ela não seria considerada pelos padrões clássicos de beleza uma mulher bonita. E aí entra também essa questão de que às vezes a gente vê essas notícias de pessoas que decidem se relacionar com objetos, e eu fico me perguntando, na verdade, assim, o quanto de rejeição e de solidão essas pessoas sentem por causa de aspectos físicos, Sim. a ponto de depositar o seu afeto em coisas. Sim. Entendeu? Porque, assim, elas já se decepcionaram tanto com as pessoas por uma série de questões que acabam... não, vou me relacionar com o boneco, porque o boneco não vai me decepcionar. E a pessoa acaba, na verdade, tão sozinha quanto ela já estava antes. Enfim. Mas, Steph, eu acho que isso não é só um efeito das relações amorosas. Na verdade, eu acho que isso não é um caso particular. Porque, por exemplo, quando a gente
pensa no consumismo, né, que marca a nossa sociedade, na ideia de que as pessoas compram roupas, né, quando elas se sentem tristes, elas compram objetos, sabe? Muitas vezes coisas que elas não necessitam para preencher o vazio de existir, né, assim, porque basicamente o capitalismo ele te ensina isso. Né, você vai preencher o seu vazio de existir, você inclusive vai se consolidar enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, você vai produzir sua identidade, às vezes por objetos que você possui. Então essa relação amorosa com os objetos, ela é um desdobramento desse processo, né? Tipo, desse consumismo que marca a nossa existência, a existência euro-americana. Também, e eu acho que aí você também se desdobra para essa questão de que as pessoas querem viver as relações amorosas como se fosse uma coisa sem atrito, né? Como se fosse algo só para você curtir ou que fosse feliz o tempo todo. E assim, quando começa a ter problemas, quando começa a ter dificuldades, as pessoas simplesmente desistem ou acham que, enfim, não vale a pena. Quando, assim, conviver com o outro é uma questão de atrito. O outro não é você, então assim, você precisa se comunicar, você precisa conversar, você precisa fazer uns ajustes de vez em quando, né, assim, falar, isso aqui não tá legal, tipo, a gente precisa resolver. Assim, esse é um ponto também importante, assim, que as pessoas também fazem isso com os animais, né? Animais melhores que pessoas. Animais e pessoas são categorias distintas, né? Assim, acho que as comparações, se você prefere conviver com animais, é uma questão. Eu digo isso como uma pessoa que a maior parte do tempo convive só com a sua cachorra, sabe? Tipo, não há nada de errado nisso. Agora, a questão, assim, o grau de comparação, porque o grau de comportamento, o grau de relação que é possível é outro, é de outra sorte. Então, assim, e aí vem um outro ponto, né? Porque é justamente isso. O quanto disso, assim, tá nessa necessidade de controle do controle da resposta, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava vendo umas pesquisas que mostram que, sei lá, acho que era 80% das pessoas, uma pesquisa feita na Suécia, se não me engano, 80% das pessoas entrevistadas tinham projeções das suas relações amorosas, sexuais, baseadas nas comédias românticas. Sabe? Então as pessoas esperavam de um relacionamento amoroso algo muito próximo de uma experiência do tipo, tem mensagem pra você, sabe? Harry e Sally, feitos um para o outro, saca? Tipo, as pessoas esperavam isso. E aí tinha umas categorias do tipo, quando você encontra o amor verdadeiro, você sabe. Assim, então, cara, e aí por isso que, por exemplo, os fins das relações são tão traumáticos pras pessoas, porque, imagina, se aquela pessoa que você, sei lá, o divórcio, sei lá, era o seu amor verdadeiro, tu tá ferrado. Amor verdadeiro só existe um, ou você nunca encontrou, cara, saca? Essas coisas, eu gosto muito, assim, minha mãe assiste novela, né, de vez em quando eu assisto com ela, e ela, assim, e são sempre as mesmas narrativas, e sempre aquela coisa do casal que se olha e se apaixona no primeiro capítulo, e sofre coisas horríveis, e aí eu sempre acho impressionante isso, como é que se apaixona, assim, bateu o olho, apaixonou e é o amor da vida e é aquilo. Eu só acredito em tesão a primeira vez. Exato! As pessoas confundem, as pessoas são muito emocionadas, cara. Elas confundem tesão com amor, cara. Muito rápido. Assim, mas é engraçado, né, como nessas narrativas, assim, os casais geralmente eles não combinam no primeiro momento, mas o amor tá ali, né? O amor tá ali subterrâneo, né? E ele vai emergindo pouco a pouco a despeito das diferenças. Inclusive esse clichê do casal diferente que vai se acertando, cara, e não é assim, bicho. Isso só com robô. Não, e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque essa ideia do casal diferente que vai se acertando, muitas vezes ele pressupõe a ideia de que as pessoas vão abrindo mão de parte do que elas são, né? Elas vão abandonando ou coisas que elas gostam, ou hábitos, ou coisas que elas estavam muito bem fazendo quando elas estavam sozinhas, para caber no relacionamento. Essa coisa de se mutilar para caber numa relação, quando na verdade a gente tem que pensar em relações mais amplas e mais gentis que acomodem as diferenças. E ao mesmo tempo que construam coisas em conjunto, né? Que assim, que também é outra coisa que fica de fora desses filmes, porque nesses filmes justamente a coisa em conjunto é o amor, né? São indivíduos que são unidos pelo amor. Não quando, por exemplo... Ou então, é simplesmente ter filho. Sim. Né? Tivemos filhos, construiu-se alguma coisa. Não é bem a construção, assim, né? A construção é meramente a reprodução da espécie, né? Tipo, é reduzida ou a propriedade ou a construção da espécie, a reprodução da espécie. Não é a outras instâncias, a criação de um projeto conjunto de vida, colocar um problema pro outro. Porque pra mim,
o relacionamento é essencialmente uma relação com alguém que te coloca um problema. Um problema no sentido matemático, que você vai passar o tempo todo da relação tentando resolver. E uma relação termina quando você fala assim, eu não sou mais capaz de resolver esse problema. Olha, eu até acho que, enfim, o relacionamento precisa ser um desafio, até porque eu acho que uma das coisas que são importantes é você se sentir instigado numa relação. A partir do momento que você não tem mais desafio nenhum, você não tem o que aprender ali, a coisa fica meio, né, enfim... Você cai no tédio. Agora, essa de problema matemático, agora você me assustou, Orlando. Por quê? Assim, caraca, porque eu sou uma mulher de humanas, bicho. Eu assim, também. Eu não quero saber de problema matemático. Mas eu vejo uma beleza no problema matemático. Se você disser pra mim que é uma troca filosófica, eu acho bonito, entendeu? Mas se você disser que é criar uma coisa em conjunto e tal, mas um problema matemático, já fiquei assustada. Não, eu gosto da imagem. Gente! Eu gosto da imagem do problema matemático. Nunca disse que não era. Seu nerd. Mas assim, aí tem uma. Só pra finalizar, né, pra falar de seu nerd, essa notícia me lembrou, né, um conto do Julio Cortázar, que é a Orientação dos Gatos, que é justamente que narra a obsessão de um sujeito de desnudar completamente a sua companheira. Na verdade, narra uma espécie de triângulo amoroso entre um homem, sua esposa, sua companheira, e um gato. Né, tipo, só que não é um triângulo amoroso, sexual, enfim, tem uma outra troca espiritual, na qual tem uma relação, quadro de discernibilidade entre a mulher e o gato, né, entre a Lana e o Osíris, se eu não me engano, os nomes são esses, e uma obsessão do sujeito, que eu nunca vou lembrar o nome, nem sei se ele é nomeado no conto, de compreender, né, de consumir completamente o espírito, a essência da sua amada. E aí, obviamente, o conto termina com a frustração, porque isso é uma relação totalitária doentia, né, cara? Tipo, e a mulher, meio que o escape dela, ela entra num devir gato, né? Enfim, eu recomendo muito que as pessoas leiam esse conto. Eu acho uma coisa maravilhosa. E essa ideia, né, de que o outro tá lá pra ser desnudado, desvendado, assim, o outro tá sempre escapando, gente. Isso. Não tem o que fazer, entendeu? E a beleza dessa é justamente essa, porque no momento que você desnuda, não tem mais nada ali, entendeu? Tipo, você já sabe, você tá vendo tudo ali, tipo, o que você vai buscar se tá tudo na mesa? Essa é uma questão fundamental, né? Porque é o momento em que o desejo se torna um desejo fascista, né? Tipo, o desejo fascista é esse desejo de controle, né? É o desejo de controle do outro. O desejo de controle do outro é justamente você conhecer o outro em todas as suas instâncias. E assim, e a beleza é justamente essa que você falou. É o escape. É aquilo que escapa. É aquilo que foge do desejo, né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é um coreano, o Byung-Chul Han, que ele tem um livrinho de ensaios chamado Agonia do Eros, e aí num desses ensaios ele fala que a grande graça do erotismo é você ter uma relação em que você não pode exercer o poder. Assim, você se coloca diante do outro e, assim, os dois se abrem de uma certa maneira que o poder, a relação de poder se anula. E que, assim, a nossa sociedade é tão baseada na ideia de poder que a gente perde essa capacidade erótica, a gente perde esse jogo, a gente perde essa capacidade de se entregar e falar, ok, tipo, hoje não vão mandar em nada aqui, vou ficar de boa. E isso é ao mesmo tempo o assustador e o excitante de uma relação. Né? Tipo, é esse momento que você não tem poder, você construi a construção de uma horizontalidade. Ainda que a gente sabe que isso é sempre muito precário, né? Mas esses momentos são maravilhosos e lindos. Parece que a gente não tá no mesmo tema, mas a gente tá no mesmo tema. Saiu no Huffington Post, né, lá fora, falando que as estátuas da Ilha de Páscoa estão sendo ameaçadas por turistas que tiram selfies como se estivessem catucando o nariz delas, né, como se estivessem tirando meleca delas. E aí tem uma arqueóloga chamada Joanne van Tilburg, que ela teme que essas estátuas já tenham sido danificadas pelo consumo, pelos turistas, né, que ficam lá tocando nelas, enfim, porque a gente sabe que suor, essas coisas todas vão gerando algum tipo de degradação. Inclusive tem uma coisa que acontece, por exemplo, no túmulo do Oscar Wilde, né, tipo, que as pessoas têm o hábito de dar beijos no túmulo do Oscar Wilde e foi corroendo, né, tipo, o túmulo dele.
Enfim, e aí a notícia vai narrando de como as pessoas vão que como aumentou nos últimos anos o número de turistas que vão para a ilha de Rapa Nui, e de que como essas pessoas, segundo eles, não estão nem um pouco interessadas no passado da ilha, que elas condensam a sua experiência única, né, tão somente a produção de selfies e de preferência de selfies onde elas estejam interagindo com aqueles objetos, né, e de uma maneira já consolidada, que é a tira da meleca, essas coisas todas. Toda vez que eu vejo essas notícias, né, eu me lembro de um texto da Susan Sontag, que ela fala sobre, que ela tava falando sobre os turistas que tiravam fotos, isso na época da fotografia de filme, né? Ou seja, que a fotografia não era uma coisa tão amplamente difundida, ninguém tinha dinheiro para ficar tirando foto de qualquer coisa, de bolo. Então, o que acontecia nessa época? E ela fala assim, por que os turistas têm essa obsessão com tirar fotos? É porque a nossa vida é tão condicionada a uma ideia de produção de que nós não somos capazes de aproveitar um momento onde nós não estamos produzindo nada. E aí que é uma coisa que é interessante. Na notícia anterior, a gente falava, por exemplo, da construção de uma relação onde você abdica do poder, né, sobre o outro, numa ideia de que o outro também vai abdicar do poder sobre você. Nesse momento a gente está falando da nossa incapacidade de produzir uma existência, ainda que temporária, estou de férias, na qual um poder não se exerce sobre você, né? Que é o poder dessa necessidade de produzir. Porque isso, no momento que a gente vive hoje em dia, essa obsessão, dessa tecnologia obsessiva sobre a qual o Ursula Le Guin falava lá na introdução do nosso último programa, é justamente isso, né? Tipo, todos os momentos da vida, todas as nossas experiências, hoje em dia, elas são condicionadas à necessidade de uma produção. A necessidade de produção de imagens para alimentar nossas redes sociais. Do contrário, é como se isso não tivesse acontecido. Se você tem umas férias e você não produz imagens já pré-programadas sobre elas, tipo, isso não aconteceu. E assim, isso compromete totalmente a experiência dos sujeitos. Porque muitas das vezes as pessoas estão muito mais compenetradas em produzir essas imagens do que aproveitar o momento. Não tem muito tempo, eu tava em Cabo Frio, ali na Praia do Forte, né? Enfim, o meu irmão mora lá. E aí, tipo, tava vendo o pôr do sol, tem um montezinho ali, né? Que é uma vista bem bonita, ver o mar inteiro, o sol se pondo. Cara, era impressionante as pessoas fazendo fila ali pra tirar foto. Elas tiravam a foto do mesmo jeito, com o sol se pondo, e saíam. E assim, eu tava querendo ali só curtir o pôr do sol, eu não conseguia curtir aquilo, porque as pessoas estavam fazendo isso. E assim, era bizarro, porque era literalmente uma linha de produção de selfies. Você sabe uma coisa que sempre me deixa intrigadíssima? É gente que vai a museu e tira selfie com obra de arte. Show! Assim, eu sou uma pessoa que, assim, você fala mal de museu e tal, mas uma das minhas diversões é museu, principalmente arte contemporânea. Eu né? gosto muito assim, de a museu. galera que tá viva e tal, não sei o quê. Eu amo museu, sobretudo arte contemporânea. Eu adoro, poxa. Então, eu tô falando isso porque de vez em quando você fala que o museu é o lugar da não experiência. Isso não muda uma coisa, não muda outra. As coisas lá, né? Enfim. Mas lá, enfim, uma das coisas que eu fiz nas minhas férias, em que eu tirei pouquíssimas selfies, e tirei a pedido da minha mãe, inclusive, muito engraçado, da Natânia, tipo, manda uma selfie, filha, pra eu ver se você tá bem. Maravilhoso. Tá corada, tá comendo de tudinho? O Moleira deixa o tamanho, assim, vai fazer uma maquiagem aqui, porque tá difícil, tem que fazer uma selfie pra mamãe hoje. Não, assim, quando é assim, é por isso que eu gosto de usar óculos escuros grandes, esconde as minhas olheiras. Show. Continua aí. A mulher é cheia de truques de beleza. E aí, assim, você vai nos lugares e você vê, em vez de a pessoa tirar, assim, a pessoa não olha o quadro e fica lá, sei lá, sentadinho, morgando, não sei o quê. Ela chega lá e tira uma selfie em que ela pode ser vista com o quadro. E aí eu acho muito engraçado isso, porque você tá ao mesmo tempo produzindo presença, mas é uma maneira da pessoa se relacionar com a obra de arte do tipo, gostei, fiz uma selfie com esse quadro. Sabe? E assim, é muito complexo, porque assim, eu sou fotógrafo, né? Tem muita gente que não sabe disso. Outro dia eu postei isso no Twitter, fiz uma pesquisa assim, você sabia que eu sou antropólogo aí, sei lá, tantos por cento. Fotógrafo era o menor, pouquíssima gente sabia que eu sou fotógrafo, né? As pessoas acham que você só é uma arroba treteira. Pois Desculpa. Pois é. Eu antropólogo também, tem muita gente que me segue com a antropologia. Mas assim, fotógrafo, realmente as pessoas não sabiam disso. E as pessoas sempre reclamam. É muito impressionante isso, que as pessoas sempre reclamam, por exemplo, das minhas viagens para aldeias indígenas, enfim, para outros países, que as pessoas reclamam que eu não apareço nas fotos. Eu falei, cara,
Assim, a coisa menos interessante que tá acontecendo ali sou eu. Sabe? Tipo assim, a coisa menos interessante, ainda que tenha um caso que aconteceu com o Ezequiel, mas eu vou contar isso outro dia, mas tipo assim, a coisa menos interessante é a minha presença ali. Eu quero produzir outro tipo de imagem, né? Tipo, é impressionante que até pra mim as pessoas me cobram isso, que eu esteja nas minhas fotos. Eu falei, não, bicho, eu sou fotógrafo, eu não quero ficar fazendo registro. E aí, galera, olha aqui, ó. Sabe, andando aqui no México. Show. Então, mas você estava falando da Susan Sontag, eu lembrei de um ensaio da Sueli Ronick, que ela fala sobre como a gente entrou num modo de vida que a gente tá, assim, a gente produz até subjetividade para rede social, né? Então, assim, as pessoas começam a te cobrar você manifestar a sua felicidade, seus estados de espírito, se você tá bem, se você não tá. E a fotografia também passa por isso, Total. né? Assim, além dessa coisa da produção de presença, tipo, eu estou aqui, né? Você também tem essa questão de que, assim, se você tira fotos, você está testando a sua felicidade ou não, né? Quando simplesmente a fotografia pode passar por uma relação de que você simplesmente quer registrar alguma coisa que você viu. Sim, assim, na verdade, eu como fotógrafo, eu vou falar que pra mim a fotografia é um registro sobre o que eu não vi, né? Mas as minhas elaborações sobre fotografias vão deixar pra outro dia. Mas uma coisa que eu acho que é interessante dessa coisa de produção de um estado de subjetividade é uma forma de arte contemporânea que foi, eu não consigo lembrar dela ter sido feita antes, que são as fotos sensuais com dizeres filosóficos. Que é uma coisa, é um tipo de produção muito típica do Instagram, saca? Tipo, a pessoa coloca lá a foto dela porra, toda cheia de tanquinho, pá, e sei lá o quê, e aí, sei lá, um carpe diem, uma coisa assim, É uma coisa, uma mistura assim, né, de Cecília Meirelles, ser vulgar, ou do tipo, sou gostosa, mas tenho conteúdo, alguma coisa assim. Eu não sei, cara, aí o cara pega, pô, o maluco bota lá o tanquinho dele, bota uma Cecília Meirelles em cima, um Legião Urbana, eu não sei qual é o lance, eu não sei se é uma experiência completa, eu não sei qual é a situação. Mas enfim, voltando aqui pro ponto em tela, porque como tudo se torna uma experiência de produção, né, inclusive todo o resto, e assim, tem um texto que eu sempre cito, porque talvez a coisa que eu mais odeio na minha vida é o turismo. E assim, eu digo isso, que é uma coisa que eu não suporto. E tem um texto do Hacking Bay, que as pessoas querem entender o meu ódio do turismo. Assim, tem aqueles momentos que você encontra um texto, que você encontra uma obra, que fala assim, caraca, eu sabia disso, só que eu não falava, sabe? E esse texto do Hacking Bay se chama Como Superar o Turismo, no qual ele compara as hordas de turistas às hordas de Gengis Khan, sabe? Que conquistam e devastam. E ele vai diferenciar o turismo da peregrinação, que são duas coisas distintas. E assim, para uma pessoa que faz da sua vida, do seu ato profissional, a viagem, é uma questão fundamental. Mas é sempre bom lembrar que o Levi-Strauss começa Tristes Trópicos com Eu odeio viagens e o viajantes. Mas enfim, Mas eu acho que você pode encontrar um caminho de, sei lá, viajar, né, sem ser predatório, sem ir lá para consumir o outro. Porque Sim. eu acho que o ponto aqui que a gente tá falando nessa notícia é como, assim, você não tem o menor respeito por um negócio super antigo, gente. Aquelas pedras têm, sei lá, não sei quantos milhares de anos. E estão lá super preservadas e as pessoas vão lá pra, tipo, tirar uma selfie, tô catotando esse ser Já aqui. fui. Tipo, um dos mistérios da humanidade é como aquilo foi parar ali, como aquilo foi construído, né? E, assim, as pessoas estão indo lá tirar uma foto zoeirinha. Como eu sou engraçada. Então, por isso que eu citei o Hacking Bay. Uma coisa que o Hacking Bay fala é de como o turismo ele é um ato de viajar. O turista consome a diferença, e ele vai falar que no mundo há uma quantidade finita de diferença, e eu concordo com isso. Mas ele vai falar assim, que o turista viaja para produzir experiências familiares. Tipo, você vai lá pra Rapa Nui pra produzir uma experiência familiar que é tirar um selfie engraçadinho. Você não vai lá pra se transformar. Você não vai lá pra ter uma outra existência, sabe? Não vai pra produzir. Tipo, por exemplo, sei lá, como são minhas viagens pros povos indígenas. Eu não vou pros povos indígenas pra fazer turismo, né? Tipo, eu vou lá pra pegar malária. É diferente. Assim, mas... Que beleza, hein? Não, mas falando sério, tipo assim, a questão é que, assim... Existem formas de viajar, né? O turismo é a pior forma possível, porque o turismo ele pressupõe a emulação de experiências familiares. E essas experiências familiares, elas são por si predatórias. Não tem como você produzir esse tipo de assim, eu vou lá para tirar uma foto. Todos os recursos vão ser mobilizados. Tem um filme que tem no Netflix, vou até colocar o link para as pessoas, que é aquele Fire Festival,
né, sobre assim, como o Fire Festival é isso, né? Tipo, as pessoas vendem a ideia de que você vai pras Bahamas, se não me engano, ali na Polinésia, uma coisa assim, pra ter uma festa. Assim, você vai pra um lugar exótico pra ter uma festa familiar, com um monte de gente branca, saca? Tipo, é isso. Você vai pra escutar música Blink-182, sabe? No meio das Bahamas, pagando sei lá quantos $1000. E assim, a Bell Hooks, ela também fala sobre essa questão do consumo da diferença. Ela fala isso numa escala bem menor, na verdade, que ela tá falando sobre relações interraciais, em que as pessoas, aquele momento da pessoa do tipo, até tenho amigos negros, né? Ou, até namoro, né? Em que as pessoas não se deixam transformar por essa experiência do outro, de se abrir para o outro e perceber que, assim, você pode ter muitas afinidades, você pode gostar da pessoa afetivamente, você pode ter desejo por ela físico, mas você precisa entender que tem alguma coisa ali na experiência daquela pessoa que te escapa. Isso. Porque ela tá lidando com uma outra leitura do mundo. Porque a partir do momento que ela lida de uma maneira preconceituosa pela forma como o corpo dela né? Que é uma coisa que não pode ser trocada, não vai ser apagada, enfim. Você tá deixando de considerar aquilo ali uma relação verdadeira, uma troca, e você tá simplesmente devorando o outro. Sim. Então, Nossa. esse tipo de coisa passa, assim, essa relação do turismo, né, de você ir lá e ser desrespeitoso e não se deixar ser atravessado, tem tudo a ver com essa lógica do consumo. Com certeza, inclusive, só pra fazer uma adendo, Stephanie, é só bom lembrar das pessoas que invadem o Baile Charme de Madureira, né? As pessoas que invadem as escolas de samba da periferia, sabe? Que invadem os baile funks, essa turbamulta, né? das áreas nobres da cidade que vão lá e falam: nossa, eu até frequento baile funk, nossa, eu não sou racista, eu até vou pro pagode, vou até pra Feira das Iabás. Tipo, eu fico com um cara no baile funk, eu fico com uma mina lá na Feira das Iabás. Tipo, esse autoturismo, né, da cidade move, inclusive, né, tipo, a burguesia folclórica. A burguesia folclórica é basicamente isso, né, cara? Ela se baseia a existência dela nesse consumo da diferença que vem da periferia, nesse consumo turístico. É aquilo, você não precisa ter grana suficiente pra ir até a Ilha de Páscoa pra fazer esse tipo de ato predatório. Exato. Né? Você pode fazer, tipo, pegando o metrô até a linha 2. Exato. Mas, enfim, não queremos, não venham, por favor. Tá ótimo aqui, tipo. Podem ficar aí pelo centro da cidade, que tá de boa. Mas, enfim, Orlando, eu fico pensando, na verdade, assim, como a vida das pessoas sei lá, carente de significados, para as pessoas se jogarem nesse tipo de coisa sem refletir, assim. Como é que a pessoa vai parar num lugar que tem, sei lá, uma história incrível, sabe? Pra fazer uma selfie de tirar meleca. Eu fico muito chocada. Ou pra isso. chegar e fazer aqueles posts autoedificantes, né? Do tipo, nossa, visitei esse tal lugar e, aprendi muito. Aí bota uma frase de efeito, sabe? Porque, de fato, a gente tá falando dessas relações de consumo, né? O mundo se torna um objeto, o mundo se torna um shopping. Né? A globalização, no fim das contas, transformou o mundo num shopping. Né, numa feira da Providência, na qual você pode ir andando, comer comidas diferentes, porque se trata muito disso, né, de comer comidas diferentes, né, tipo, qual é a experiência que você teve? Nossa, eu vi uma apresentação de carimbó. Sabe, tipo, é isso, a experiência das pessoas é isso. Eu comi a comida que eles comem lá, mas você comeu com eles? Não, eu comi, tem um restaurante, fizeram uma comida lá, sabe, as pessoas estão sempre procurando essa experiência controlada, né? Cara, é muito louco isso, porque eu, durante as minhas férias, uma das coisas que eu mais fiz foi comer, né? E aí, mas a minha ideia era justamente essa, tipo, vamos comer coisas que, tipo, só tem lá e tal. Mas é muito louco você ver que tem alguns lugares e que eles são totalmente produzidos pro turismo. Sim. E eles oferecem justamente essa coisa da experiência segura. Sim. E tal, e fácil, e aquela cultura do check-in o tempo todo, sabe? Faz o check-in pra saber que restaurante é esse, ou faz o check-in e avalia no Yelp, e não sei o que. Você chega nos lugares, assim, e tem quantas estrelinhas eles têm, tipo, no Yelp, no TripAdvisor, que aquilo ali já tá dado pra você o que esperar daquela experiência.
sabe? E eu ficava assim, eu falava, gente, assim, é muito bizarro, porque é uma coisa que é encorajada, sabe? Não, assim, eu incluiria até o etnoturismo nessa história, né? Porque, assim, eu como uma pessoa que trabalha com populações indígenas, eu tive muito contato com etnoturismo, dessas pessoas que vão ter uma vivência em aldeias indígenas, vivência em comunidades quilombolas, né? E, assim, me desculpem, mas não difere muito. Assim, ainda que você possa ter um grau mais ou menos, assim, eu conheço comunidades que foram devastadas pelo etnoturismo. Existe uma máquina de apropriação, né, de populações indígenas de etnoturismo e para vender, por exemplo, calendários rituais que são completamente destruídos por conta disso. Né? Então imagina um calendário ritual de uma população que tem que ser totalmente alterada porque tem a chegada de turistas. Sabe? Ou coisas que não podem ser fotografadas, são fotografadas, sabe? Então tem um monte de coisa, porque assim, a vida nativa começa a ser adequada para uma sensibilidade do turista que não é a sensibilidade deles. Né? Tipo, é uma acessibilidade liberal, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Mas o ponto disso é que, como, por exemplo, a nossa sociedade é tão autocentrada, né? Os euro-americanos são tão autocentrados, que nós somos incapazes de conceber experiências que escapem. Então, por exemplo, esse complexo que a gente falou na notícia anterior, das relações amorosas sexuais, nos quais nós somos incapazes de abandonar a hierarquia, né? Tipo, e nos deixar levar pelo outro, é uma coisa que o Foucault falava da amizade, né? Tipo, a amizade é aquilo que te arrasta junto, produzir um encontro, né? Porque o encontro é isso, né? E nós somos incapazes de replicar isso numa escala macro, ou seja, no nosso encontro com o outro, com o diferente. E é uma coisa que a gente sempre vai olhar para o outro como uma tentativa de controlá-lo, de familiarizá-lo, né? De torná-lo, de pianizá-lo, na forma como a gente faz com os animais. Tem um movimento aí que é meio narcísico, Total. né? Tipo, você quer se reconhecer no outro, você quer ver alguma coisa ali e se identificar. Só que você, nesse movimento, você descarta tudo de diferente que poderia fazer você aprender. Exato. Né? Inclusive, a gente falou sobre isso quando a gente falou da Ursula Le Guin no último episódio, né? De que, como, por exemplo, a Ursula Le Guin tem uma ficção antinarcísica. Pois é. Assim, vamos voltar a falar de Ursula Le Guin, porque agora que você ganhou seu presente blogueirinho, Nossa, né? agradecer o pessoal da Morro Branco, uma edição maravilhosa, capa linda, brilha no escuro. Sensacional, cara, sensacional, muito bonito mesmo, muito bonita essa capa. Assim, foi maravilhoso quando eu tava lendo esse livro, porque eu leio muito na cama, né, e aí, tipo, sei lá, saí, apaguei a luz, aí chegou a hora, voltei no quarto, assim, tipo, tava aquela coisa iluminada em cima da minha cama, aí eu falei assim, gente, Ursula Le Guin brilhando aqui. Brilha muito, brilha muito. Sensacional. Mas a gente vai voltar a falar da Úrsula em alguns momentos justamente por isso, né? Porque ela tinha essa coisa da diferença de justamente encorajar a gente a apreciar isso. Sim. E não só apreciar, mas também compreender que não existe tradução plena. Né? Não compreender que nenhum pensamento é capaz de compreender, de sobrecodificar totalmente o outro, sobrecodificar totalmente a diferença. E tudo bem! É isso que é o interessante. Pois é. O interessante é justamente isso, que algo escapa. Eu, como antropólogo, e assim, eu digo isso com propriedade, né? Porque a antropologia durante muito tempo foi a ciência obcecada, né? Por essa tradução plena do outro. Mas eu sou da vertente que fala assim, a gente não é capaz de traduzir o outro de uma forma plena, como a nossa tradução do outro tem que trair a nossa própria língua, porque o importante é a gente se trair. É essa que é a fundamental. E eu acho que a Ursula Le Guin tem esse processo também. Enfim, mas só para trazer, porque eu acho que esse é um pensamento enriquecedor para escapar desse movimento infernal que é o turismo e essa obsessão controladora que marca nossas relações amorosas sexuais, que permite um presidente ostentar uma mulher como objeto, cara, e causar uma crise diplomática. Eu acho que depois dessa, assim, encerramos um raciocínio muito louco que passa, né? Tipo, do caos brasileiro a bonecos zumbis. Que episódio, Orlando?
Então, Stephanie, para completar, para finalizar nosso episódio, vamos para as nossas dicas de leituras, assim, coisas que são interessantes, que podem ajudar os nossos ouvintes ou desenvolver temas que abordamos apenas lateralmente. Eu começo ou você começa? Eu começo. Vai lá que você vai melhor. Eu vou recomendar... eu vou recomendar o Gramáticas do Erotismo, do Joel Birman, que faz parte de uma coleção da civilização brasileira chamada Sujeito e História, que é voltada para assuntos como psicanálise, teoria queer, enfim. E esse é um livro muito bacana que vai falar sobre as origens da psicanálise e vai falar sobre a construção do feminino na obra do Freud. Ele faz uma primeira introdução falando sobre os ideais da Revolução Francesa e falando por que a psicanálise, que vem, né, herdeira de uma tradição de igualdade, liberdade, fraternidade, na verdade acabou descambando mais para uma ideia do Velho Testamento e da visão que os judeus têm da mulher como mãe, enfim, pilar da comunidade. Vai falar sobre a criação do conceito de histeria. Basicamente é como o poder médico ajudou a criar toda uma ideia do feminino. Sensacional. Então, assim, quem gosta de bater no feminino, quem acha que a ideia do feminino tem problemas, assim como eu, é uma ótima leitura. Perfeito, Stephanie, perfeito. Eu não vou ser tão sério dessa vez, pois já recomendei muitas coisas sérias nesse programa. Hoje eu vou recomendar algo mais leve, né? Um quadrinhos que se chama iZombie, volume 1, Morri pro Mundo, que conta a história de Gwen Dillon, né, que é uma mulher que tem um trabalho sem futuro, né, tipo, ela tem uma vida, ela tem um namorado ausente, tem um amigo que menospreza ela, e ela seria apenas uma pessoa, digamos, que tem problemas, né, tipo, de convívio social, só que acontece que ela é uma zumbi, e ela tem que comer um cérebro pelo menos uma vez por mês, então ela vai nos cemitérios para comer cérebros. E aí, de repente, ela come um cérebro e descobre que ela é capaz de absorver as memórias desse cérebro. E ela começa a servir de detetive, resolvendo casos de assassinato. É bem interessante, é bem maluco, mas é interessante, cara. É assim, é um quadrinho divertido, eu recomendo bastante. Enfim, é bom, a arte é muito boa, né? Mas o roteiro do Chris Robertson também é bem interessante. Se eu não me engano, virou uma série de televisão. Eu não acompanhei, mas... Eu acho que sim, eu acho que virou e tem na Netflix, inclusive. Olha só, é bem interessante. Os quadrinhos são bem divertidos. É aquele tipo de leitura, assim, que por mais que seja descompromissada, ela faz uma pequena sátira da nossa vida moderna. Né, tipo, dessa coisa de uma vida sem sentido, de uma vida medíocre, sem sentido, sei lá o quê, e de repente o sentido da vida se torna uma aventura, né, essa aventura que produz os heróis dos filmes, mas ainda assim, até essa narrativa do herói é cheia de ironias. Eu recomendo bastante, é uma revista bem divertida, não vai esperar grandes discussões filosóficas, metafísica, liberal, coisa do tipo, mas recomendo. Orlando, admite que de vez em quando até você quer uma folga dos problemas matemáticos e das grandes soluções filosóficas. Eu falo isso, Stephanie, mas todo dia antes de dormir, eu ligo meu videogame pra dar tirinho, sabe? Vou salvar o mundo ali, porque é bom, é simples, me ajuda a relaxar, cara. Por favor, assim, vamos admitir as contradições aqui nesse Sim, podcast. Eu leio Batman, né? Eu leio Batman, eu já falei isso, cara, eu leio Batman, entendeu? Porque é simples, o Batman prende o Coringa, eu não vou conseguir fazer nada contra o Bolsonaro, saca? Tipo, esse que é o ponto. É um ótimo escapismo. Eu sou o cara do... Qualquer forma de escapismo tá valendo, galera. Mas é isso, Stephanie. Quer deixar algum recado final? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que, por enquanto, é isso. Até a próxima, né, Orlando? Então é isso, galera. Lembrem-se, nunca foi sorte, sempre foi Exu.